Olá, tudo bem? Vamos falar sobre um livro nesse vídeo, que é o seguinte. Deixa eu ver por onde que eu começo. Primeiro ponto. Este livro eu li tem pelo menos uns 20 anos. Eu li em meados de 2004, quando eu estudava ou foi entre 2004 e 2005, ou até 2006, eu não me lembro exatamente, mas era quando eu estudava em Limeira, no Senac, tanto que é um livro da editora Senac. E no Senac de Limeira, existia a biblioteca maravilhosa lá do Senac, e eu sempre gostei de biblioteca. Então, eh, era um ambiente novo, na verdade, assim, era o segundo curso que eu estava fazendo no Senac. Eu fiz um ano anterior publicidade e propaganda, e no ano seguinte eu fiz segurança no trabalho. E como eu já conhecia, na verdade, a biblioteca, então eu ficava mais tempo lá, gostava de usar eh, computadores, né, que eram disponibilizados para os alunos. E eu me lembro, inclusive, no exato momento que eu peguei esse livro para ler. Eu estava escolhendo um livro, eu queria ler um livro e escolhi esse livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória, sem nunca tinha ouvido falar sobre a leitura. Foi assim, por conta da sinopse, e decidi, e a temática, porque A Semente da Vitória é um tema interessante. E eu li. Amei o livro, é muito profundo, mas, mas se a gente voltar 20 anos, tirar 20 anos da minha mente, eu tinha 20 e poucos anos. Então, era uma mente de 20 e poucos anos acessando essa informação. Agora é uma mente de 40 anos acessando essa informação. E por que que eu estou trazendo este livro e o vídeo sobre esse livro? Eu vou passar aqui o slide. Porque nos últimos 4 meses eu estou numa fase de releitura de alguns livros. Eu gosto muito de ler, mas eu gostaria de, não vou dizer mais rápido. Eu cheguei até a fazer um curso de leitura dinâmica, mas sinceramente eu prefiro ler a moda antiga, degustar, aprender sobre a leitura. Então eu prefiro, ao invés de focar em quantidade, focar na qualidade da leitura e finalizar um livro de cada vez. E, no meu caso, eu faço a gestão desse conhecimento, porque livros, palestras, cursos, filmes, do meu ponto de vista, sempre tem uma lição para ser ensinada. E como eu trabalho com gestão empresarial, a gestão, ela é muito ampla e entre uma das gestões que é importante ser feito na empresa é a gestão do conhecimento. Então, no nosso sistema de gestão empresarial no Market Hunt existe lá a gavetinha da gestão do conhecimento, onde o cliente ele pode sabe essas anotações que você faz ou seus resumos, você colocar, direcionar num lugar só. Isso pode ser feito num Word, né, em Docs. O fazer é hábito. Agora, a ferramenta, então, no nosso caso, ali, depois você consegue usar isso para gestão de conteúdo, como eu estou fazendo agora. Ou seja, é um conteúdo que eu vou acessar e, em dado momento, isso vai se transformar num conteúdo para o business, por assim dizer. Então, tanto que você está vendo esse vídeo, provavelmente nosso canal da Borelli Academy no YouTube ou até trechos em outras redes sociais. Mas nos últimos 4 meses, pegando inclusive o porquê dessas leituras, tem gente que lê por ler, né? Eu tenho uma avó viva até o momento, ela ama ler, mas ela ama ler o quê? Romances. Só que você vai perguntar para ela, o que que fala nesse romance? Ela nem lembra, ou seja, ela passa pela leitura, mas ela não absorve, até por conta da idade. Então, no máximo, ela vai lembrar, esse daí fala de tal coisa. É como o filme, tem gente que assiste filme, mas não absorve o suficiente para às vezes falar sobre o filme. Então, eu gosto muito de degustar a leitura, por isso que eu faço resumos. E nos últimos 4 meses, eu estou aproveitando algumas releituras, porque tem leitura que cabe muito bem ao momento de vida que a gente está. E no nosso ecossistema Market Hunt existem a nossa comunidade de empreendedores
que eles acessam mensalmente uma atividade que eu faço, que são as masterclass, como uma mentoria em grupo, mas não é esse o propósito direto. É mais vamos dizer assim, conceitos, pontos de vistas que faz a gente ter perspectivas diferentes. Então, todos os anos, cada masterclass tem uma temática macro. Então, por exemplo, o ano passado a gente olhou para os negócios pela perspectiva da alta gastronomia. Esse ano é pela perspectiva da arte, do movimento. Van Gogh, por exemplo, acaba sendo um símbolo ali para gente. Então, tudo que a gente faz durante o ano tem sempre essa perspectiva. E a temática principal desse ano é movimento gera movimento. E aí a gente traz o que? Alguns conteúdos, como atividades, como leitura de um livro, ou eu trago um conteúdo que o conceito foi extraído de determinado livro. Aí tem vídeos, então, se você pegar agora no nosso canal, tem um vídeo falando do livro Garra, um vídeo de mim falando, né, sobre a Guerra da Arte e a Ilusão de Ícaro. Então, esses vídeos, inclusive, eles foram usados como atividade para que os clientes vissem. Mas quando chegou no Nono Cobra, eu pedi que os clientes lessem. Então, esse meu vídeo ele está vindo depois dessa atividade. Ou seja, alguns clientes, inclusive, criaram vídeos sobre a leitura desse livro. Esse quarteto aqui, eu vou dizer que eles estão interconectados. Só que não foi proposital. Então, eu já havia lido Garra, já tinha lido A Guerra da Arte e Ícaro eu li mais ou menos. E aí, nessa releitura, eu peguei para me aprofundar, porque realmente eu tive aquele, sabe aquele momento assim, não, se é para ler, lê direito, né? Senão você fica às vezes usando IA, faz resumo, mas você não absorveu. A IA absorveu, mas você não. Então, quando se trata de alguns conteúdos, vale a pena você mergulhar. Até porque, quando eu lançar o meu livro, eu gostaria muito que as pessoas degustassem ele. Então, no livro Garra, fala sobre a importância de amar aquilo que se faz. Partindo do princípio que você ama o que você faz, você vai fazer o que precisa ser feito. E existem algumas passagens no livro que falam sobre a questão da infância, muita gente foi podada. Já na Guerra da Arte, fala sobre a rotina. Fala, tipo, olha, você ama realmente o que você faz, você vai acordar no horário certo, fazer o que tem que ser feito. Que a criatividade, ela vem com o dia a dia, com o cotidiano. Então, e fora, lógico, tem outras questões, mas eu estou falando de forma superficial. Já na Ilusão de Ícaro, eleva a nossa mentalidade para o seguinte: por que você não está voando próximo do Sol? E também fala de podas, e também fala sobre a questão de enfrentar, eh, de superar as barreiras, né, que a gente vai colocando no dia a dia, ou que foram colocadas em nós. Quando chega na Semente da Vitória, praticamente ele resume tudo o que foi dito, só que com um adicional de algumas informações, porque no caso do Nuno, ele vem pela viés do corpo humano, que o corpo ele é o caminho para você alcançar a sua espiritualidade. E esse movimento, que inclusive a gente está falando na Masterclass de 2026, ele vai acontecer mediante você se movendo. E isso, às vezes, é um fator de mudança para muitas pessoas, que inclusive está sendo para mim. Por quê? Porque mesmo tendo conhecimento da informação que continha, uma coisa é saber, outra coisa é fazer. Então, todos os livros, neste momento, ele vem como um chamado, sabe? Tipo, disso aqui, o que que você vai levar para sua vida? E eu acho mágico essa sincronicidade que se apresenta quando você se dispõe a entrar em movimento. Olha, quem tem, como já dizia Jesus, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Mas o livro do Nuno, ele remete a um resumo de todos os livros que eu li, dentro desse contexto aqui, porque eu li mais outros, né? E estou lendo um que
ele pega a questão do movimento num nível muito mais espiritualizado. Só que primeiro eu vou finalizar essa fase aqui e eu fiquei com pendência fazer aplicação do conhecimento que o Nuno traz no livro na minha vida. A partir desse momento aqui, desse, vamos dizer assim, um novo start. Porque a vida acontece quando esse negócio acontece e às vezes a gente tem que sair fora do eixo. Então, se você sai fora do eixo e volta para o eixo, enfim. Então, inclusive hoje, esse vídeo que ele representa um ponto final desse acesso que eu estou estruturando para que eu possa praticar aquilo que ele vem falando. Então, eu vou compartilhar, inclusive, o resumo que eu fiz assim na tela, né? Eu não vou entregar meu resumo para você. Você que leia o livro, faça seu resumo. Mas pontos que é interessante eu reforçar aqui. E enquanto eu fiz isso hoje, que no caso hoje é dia 7/6/2026, é um domingo, eu tirei esse domingo para acessar um conhecimento que eu já acessei. E estruturar ele para que eu possa aplicá-lo. Só que pipocou, na verdade. Sabe quando vem, nasce, vai aflorando, né? Muitas possibilidades. Então, por conta desse livro, e aí eu vou fazer o mesmo exercício depois que eu fizer, que eu vou falar agora do livro A Semente da Vitória, eu vou fazer com os demais. Então, quando eu abro o resumo do livro e fraciono o conhecimento, eu consigo enxergar eh, diversos outros assuntos que estão correlacionados com o que eu faço em relação ao livro. Então, vai nascer vários vídeos sobre diversos assuntos que são abordados no livro, mas que têm nexo com a minha atividade, por exemplo. Então, vai ter vários livros aí. Então, mais uma vez, antes de eu compartilhar o meu resumo, eu estou maravilhada, a ponto de ter inserido hoje, inclusive aqui nas minhas pesquisas, o campo acástico. Já ouviu falar? O campo acástico é como se fosse uma biblioteca universal, onde você acessa informações mediante o seu movimento. E quando eu falo isso, parece, para quem é leigo, papo de doido. Só que para quem está ligado no Paranauê, está ligado aí nas informações, a sincronicidade ela traz informações para gente. Então, por que que esses livros estão interconectados neste momento? Por que que isso contribuiu para que eu passasse para o nosso ecossistema, para que outras pessoas que são nossos clientes, clientes da Borelli Academy, pudessem despertar para a leitura, começar a movimentar algumas coisas na sua vida? Porque nós somos pontes. Nós somos pontes da informação, e quando você se dispõe a se mover e fazer o que tem que ser feito, como primeiramente acessar uma informação, essa informação ela entra em você e você começa a vivê-la. A partir desse momento você transborda. Você transbordou, as coisas começam a acontecer. Então, esse processo de acessar, mas viver esse conhecimento, querendo ou não, vai parar em outras pessoas, porque nós somos pontes. Então, essa riqueza de acessos vem por um motivo, porque você está em movimento, o movimento também vem para você. Então, como que eu sei que no início do Garra eu iria falar do Nuno Cobra? Não sabia. Mas a partir do momento que eu vou fazendo o movimento, a gente vai tendo a visão progressiva. E a visão progressiva é você coloca um passo e aí vem a luz. Você coloca outro passo, aí vem a luz. Então, conforme você vai andando, você vai tendo progresso naquilo, porque a informação que você está acessando é como se destravasse outras informações e viesse para você. E isso, gente, é muito lindo, porque quem é que organiza tudo isso? Por que que a natureza faz isso? Então, são pontos de se pensar, de se maravilhar, não de se assustar. E de ser grata, né, por estar acessando essa informação neste momento. Porque se a informação veio para você, é para você. Isso, inclusive, eu sempre falo para os clientes.
principalmente nas masterclass. Falou, olha, eu sou ponte, pontífice, né? Todos nós somos pontífices. Se essa informação está vindo para você, ela é para você. Só que através de mim. Quando eu me apresento, a vida se apresenta. E assim sucessivamente. O que você vai fazer com isso, aí vai muito do discernimento de cada um. Então, resumindo, o livro do Nuno Cobra, ele é extraordinário. Mas para você ler e absorver, eu creio que você precisa estar aberto a essa leitura. Muito aberto, porque tem sutilezas ali que você fala, uau. E se você tiver faminto pela leitura, você não degusta. Agora, se você estiver degustando, você vai absorvendo ali os nutrientes. Então, sem mais delongas, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar diretamente. Ah, não, acho que eu vou ter que baixar. Então, aqui no Market Hunt, já deixei no jeito, né? Talvez eu vou aparecer aqui no meio para você, porque eu estou compartilhando a tela comigo aparecendo. Mas é a leitura do livro, e aqui eu vou destacar alguns pontos. Então, por exemplo, ó, o Nuno Cobra, primeiramente, ele foi educador físico do Ayrton Senna e de outros profissionais, principalmente esportistas. Então, quando o profissional que precisa ter alta performance, a primeira coisa é resolver algumas coisas em si mesmo, senão ele não consegue estar pleno. Se você assistiu, inclusive, o filme da Ayrton Senna, dá para perceber isso. Se ele não tem uma mente forte, ele não consegue lidar, inclusive, com a velocidade. E para isso precisa de um preparo. E aí, se você estiver pensando, ah, mas eu sou empreendedor. Gente, empreendedor esportista deveria estar equiparado. Que é treino, treino, jogo é jogo. Treino, treino, jogo é jogo. A gente está em época de Copa do Mundo. Treino, treino, jogo é jogo. Não dá para você ter uma boa performance em campo se você não treinar. Não dá para ter uma boa performance nos negócios se você não treinar. Então, a equivalência ela é igual. Então, primeiramente é saber quem é o Nuno Cobra, tá? Então, ele traz no começo do livro uma história de como ele se tornou quem ele se tornou. E isso é muito rico. Essa história de ele querer fazer algo por ele em relação às outras pessoas. Então, às vezes, os motivos que faz a gente fazer algumas coisas têm a ver com incentivos externos. Mas daí você começa a se descobrir. Quando você começa a se descobrir, é o bem-vindo ao autoconhecimento, né? Então ele fala dessa experiência dele no começo da vida dele, como que ele aprendeu a fortalecer o corpo dele, o mestre que ele encontrou naturalmente nesse processo e depois como ele inclusive começou seu processo de ser educador. Mas o que eu quero resgatar aqui foi que ele entendeu que ao chegar ao cérebro pelo músculo e ao espírito pelo corpo, que essas experiências que ele teve no começo aí da jornada dele na juventude fez com que ele escolhesse a profissão dele e hoje ele está como está, principalmente no passado, né? Hoje ele está mais velho, mas basicamente o Nuno ele fortalece o corpo para que o corpo em movimento fortaleça o espírito. Então, a gente precisa ir muito longe para imaginar isso. Imagina uma garrafa d'água. Se ela não tiver resistência, ela não sustenta a água. E aí, num primeiro bater, no primeiro movimento, ela se rompe. Então, se a gente analisar, qualquer garrafa, qualquer recipiente que tenha algo dentro precisa ter resistência. Então, o nosso corpo representa isso por espírito. Agora, por onde começar a organizar o corpo? E aí ele traz. Mas ele traz de uma forma que faz você entender a importância de colocar o seu corpo em movimento, para começar. Então, para ele, 3 pontos é muito importante você organizar na sua vida para você começar essa jornada. Primeiro é o sono. O sono ele tem que ter uma qualidade muito grande. Eu já tinha esse conhecimento até pelo Dr. Lei Ribeiro. Só que eu pratiquei por um tempo, despratiquei. Sabe quando você pratica, despratica, pratica, despratica? Aí eu falei, não, estou numa fase de resgate. Então, eu vejo que o meu dia começa a partir das 20 horas, porque começa pelo sono.
O meu dia começa a partir do momento que eu durmo. E aí sim, ele entra num outro ciclo. E no nosso curso Terreno do Tempo, que é sobre gestão do tempo, lá eu falo sobre. Inclusive, tem uma ferramenta que chama ciclo da rotina diária, onde o cliente ele consegue planejar, né, pelos horários. É semelhante à ferramenta, inclusive, que eu montei para mim, só que eu mudei minha ferramenta dando start a partir das 20 horas. Então, eu vou das 20 às 5, e aí das 5 começa uma outra rotina, uma outra fase. Então, o meu dia começa a partir de agora, a partir das 20 horas. Então, ele finaliza, né, ali próximo das 20, e aí tem coisas que tem que acontecer nesse circuito. Então, ele fala do primeiro aluno, que inclusive o primeiro aluno dele foi um médico, se eu não me engano, e ele era jovem. Então, pensa o seguinte: como que eu vou testar minhas teses se eu não ofertar? Então, o livro por si só, o livro por si só é uma degustação. Aqui o objetivo não é fazer um spoiler do livro, mas mostrar que isso aqui que você está vendo passando aí na tela é uma gestão do conhecimento. Porque, no caso, eu gosto de ler e aprendi a ler e a gostar de ler em PDF. Então, eu sempre busco, primeiramente, o livro em PDF, apesar da primeira leitura eu ter lido físico. Agora, na segunda leitura, e eu tenho vários livros em PDF, que está inclusive na minha lista lá no Google Drive, eu leio e aprendi a gostar de ler em PDF. E isso me ajuda a fazer a gestão do conhecimento mais rápido. Eu dou Ctrl C, Ctrl V, eu leio as partes que me chamam a atenção e já vou fazendo a gestão aqui. E sem configuração. Pá, 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 lendo, lendo, tal, seleciona. Então, eu gosto muito de primeiro ler em PDF. Se eu vejo que o livro vale muito a pena, aí eu faço a aquisição dele físico. Só que hoje eu já estou até mudando isso, porque como eu acabo mudando e viajando, ter o livro físico acaba ele ficando parado. Então, eu prefiro o máximo, máximo, máximo ter o livro online. E os que eu tenho físico, eu acabo relendo muitas vezes. E aí, o que que acontece? Existe, quando você lê a pirâmide de aprendizado, existe uma porcentagem, vou colocar 5% de quanto você retém de leitura. Só que quando você relê, aí existe o diagrama de Ebbinghaus, que ele fala que quanto mais você repete, mais você absorve. Então, como que eu aprendo o livro? Vivendo o livro na primeira leitura? Não. Eu faço uma primeira leitura e faço a extração daquilo que me chama atenção, que daí é o meu resumo. E aí, o que eu faço depois? Eu faço a repetição, porque a mãe da educação é a repetição. E aí sim, eu acesso o meu resumo, e aí eu vou grifando, vou organizando, vou pesquisando. Então, é como se eu usasse o resumo para fazer a próxima fase, o estudo. E aí, por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu coloquei em vermelho, que coincide com outros pontos de todos os três livros, que fala sobre a infância. A criança vai ali em suas peripécias e traquinagem natural, pelejando com a vida. O que que ele está falando aqui? Que muita criança foi podada. Então, ele fala o quanto ele também tem desafio com profissionais adultos que muitas vezes não se veem como vencedores. Então, quando a gente vê por outras perspectivas, é como se a gente equiparasse as nossas dores. Por isso que é tão importante ler a história de outras pessoas. E isso aqui, gente, é muito rico. Só que para você acessar o conhecimento da leitura, ele não é ativo, ele é passivo, porque depende de você acessar. Só que é muito rico quando você começa a aprender. Eu não gostava de ler. Na verdade, eu tinha preguiça de ler. Essa era a verdade. Eu nunca fui, tirando, né, na época de escola, incentivada a leitura. Então, a gente só lia esporadicamente. Só que eu percebi que eu só não tinha adquirido o hábito. E aí, quando eu comecei, principalmente a empreender, que eu comecei a ler mais. E aí, eu fui pegando gosto pela leitura porque eu estava acessando informações que eu precisava para o meu aprendizado. Então,
Aqui é para mostrar que tem várias informações. Eu até parei já no finalzinho, porque eu fiz bastante hoje, que eu fui revendo, relendo, organizando e, ó, com resumo aqui. Porque conforme eu fui acessando, eu fui meio que desenhando os próximos passos que eu tenho que resolver. Uma coisa é certa em relação ao livro do Nuno Cobra, que eu falo no nosso curso O Terreno do Tempo, que eu vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, se quiser melhorar essa sua habilidade, porque a habilidade de gestão no tempo aumenta o seu poder pessoal com demanda. Uma vez que você melhora a sua habilidade com demanda, uma das coisas que você vai ter que resolver é a sua rotina. Isso é fato. Então, se você já tem uma habilidade, quando você acessa esses conhecimentos, você só faz a melhoria contínua, que é o que eu estou fazendo agora. Então, o que que eu fiz? Eu estou melhorando a rotina que eu já tinha e que eu já tinha conhecimento. Só que como eu estou numa nova fase, num novo ambiente, eu estou remodelando para começar a praticar, inclusive, hoje. Daqui a pouco eu já estou indo embora, que meu dia já finalizou, vai finalizar. Então, essas anotações faz com que você, eu fiz até um resuminho de um relógio aqui, depois eu montei no Canva. Faz com que você, primeiro, entenda o todo, porque o dia, ele é um projeto, tem começo, meio e fim. Ele tem começo, meio e um fim. E se você aprende a planejar esse projeto dia, pelo menos de segunda a sexta, ele fica um padrão. Agora, onde que vai ter as variáveis? Aí depende o que você vai trazer para o seu dia. Então, por exemplo, se você vai dormir, vou acordar e vou caminhar. Isso é um padrão de segunda a sexta. Só que se você fala assim, eu vou estudar em determinado horário, tá? O que que você vai estudar? Qual é a temática? Qual que vai ser a variável? Percebe? Então, tem coisas que você consegue padronizar. Agora, tem coisas que você precisa planejar além. Só que se você não vê o todo ali, você não consegue lidar com as partes. Até amanhã. Então, quando você faz isso para um dia, você faz isso para um projeto, você faz isso no marketing, você faz isso em diversas coisas, porque é um padrão. Se você aprende a estruturar o padrão, você replica em outras partes da vida, percebe? Então, o livro, ele é muito rico mesmo. Se você quiser melhorar, inclusive, a sua vida nesse momento, sua vida pessoal, mas precisa mergulhar na leitura. A partir daqui eu já tinha parado, ainda falta um pouquinho. Enfim, voltando, deixa eu até interromper aqui. O livro é riquíssimo. Fica a dica hashtag, mas eu estou fazendo o meu exercício pessoal, porque eu vejo que o livro ele foi um presente para 2026, para finalizar o primeiro semestre. Sabe quando você vem, e aí existe um conteúdo que fala, ó, pega tudo isso que você viu e molda. É isso que ele fez. Dá uma moldada. Moldei. Aí tá. E agora? Aí agora entra o próximo livro que eu já comecei, que eleva isso à quinta potência. Enfim, então, gente, leia. Mas leia degustando. É só um hábito, às vezes, que você não desenvolveu. Mas fica aqui minha contribuição sobre o livro do Nuno Cobra, Semente da Vitória, que a semente da vitória somos nós. Essa configuração que precisa ser feita requer certas habilidades. E aí é de cada um neste momento da vida. Até o próximo vídeo, porque vai ter vários. Vai ter vários, porque esse livro, ó, ele me fez acessar o campo acástico de conteúdos que já fazem parte do nosso cenário, mas dá para fazer aí um link. Aguarde e confie. Até mais.